Ok. É isso aí, pessoal. Hoje, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, nós estamos aqui novamente com o nosso Café com Ideias, eu e Neuza Marta. Tudo bem, Neuza Marta? Tudo bem, Giovanni. Que bom que nós mais uma vez estamos aqui, né? No Café com Ideias, que foi uma ideia nossa, né? Sim. E nós criamos esse espaço para a gente estar trazendo algumas informações, algumas ideias sobre, né, nosso estado, nosso município e o nosso Brasil. Então hoje é um dia muito especial, né, Um dia amigo? muito especial, um dia muito especial, e a gente sabe que esse tema está sendo tratado em diversos, aliás, pelo país inteiro, né? Hoje em dia está sendo lembrado a questão da consciência negra. A gente sempre fala de alguma coisa voltada para o lado político. Como que você vê a política em relação à população negra do Brasil? Então, sinceramente, a gente fica até meio que decepcionado, né, com a participação da população negra dentro do nosso país na questão política. Hoje eu pude ver que nós temos apenas 27 deputados federais pretos com mandatos. Apenas 27. Isso em 2018, nós tínhamos apenas 21. Então, Um universo de mais de 500. Exatamente. No universo de 513 deputados, a gente ter apenas 27 deputados federais pretos, isso é um atraso muito grande. Você não vê isso? Pardos, nós temos apenas 122, ou seja, a gente poderia ter muito mais pessoas participando, porque a cor da pele não define inteligência, não define capacidade. Mas como você mesmo está dizendo aí, né, sobre essa questão do número de deputados entre negros e pardos, assim, classificados, você não vê isso como um reflexo de um racismo de determinada forma velado? Porque você veja bem, o universo de 500 e tantos candidatos são milhares, né? Sim. E a gente vê que a grande maioria não é negro nem afrodescendente. Sim, nós de 2018 para 2022, nós tivemos um aumento de 36% de candidaturas, tá? Porém, apenas 9% de aumento que nós tivemos de parlamentares com mandato, né, de deputados eleitos em 2022. Deputados pretos, apenas 9% que aumentou. Então isso é muito ruim para o nosso país, porque o nosso país ele é formado por pessoas de descendências negras. Quem falou que nós não somos, que eu não sou, que a maior parte da nossa população não seja? É claro que é. Então a gente percebe assim, um preconceito muito grande, né, em relação a tanto as candidaturas de negros, de pessoas pretas, pessoas pardas, como também com as candidaturas de mulheres. E a gente percebe que lá dentro do nosso Congresso, a gente vê uma grande maioria, né? A maior parte dos deputados são brancos, muitas vezes loiros, de olhos azuis, né? No Senado a mesma coisa. Então, é velado, sim, esse preconceito. Isso é claro. E dentro do seu ponto de vista, o que você acha que seja esse atraso de uma conversão de visão, por assim dizer, que nós tivemos uma escravatura na qual reis, rainhas foram feitos escravos, né? Foram trazidos como escravos para o Brasil e tratados da pior forma possível. E hoje a gente vê que parece que assim, essa questão da colonização ainda é muito latente em relação ao pensamento das pessoas diante da negritude, diante das pessoas negras. A gente vê esse preconceito, assim, de certa forma, velado, mas também escancarado. Como você vê que a política pode, de certa forma, ajudar isso? Eu penso que nós temos que trabalhar muito a conscientização, né, em todos os segmentos políticos, tá? Conscientizar a população, conscientizar o eleitor. Se você for pensar bem, a nossa grande maioria da nossa população são descendentes. Sim. Tá? E por que não se elege
uma parte maior, uma quantidade maior de parlamentares, seja do nível estadual, seja no nível federal, que seja negro. Por que nós não temos também uma quantidade muito maior ou uma maioria de políticas mulheres eleitas? Então, isso vem de uma cultura construída na mente da nossa população, na mente do nosso eleitor. Isso vem desde lá no dia, logo quando chegaram, né, no nosso país, quando invadiram o nosso país, isso veio de fora, foi trazido para cá. Você vê possibilidade de quebra dessa mentalidade, desse espaço de guerra? Não. Curto espaço, eu acredito que são não. 500 e tantos anos, né? Nós temos 525 anos de Brasil, pra você ter ideia. Nós tivemos um único presidente do nosso país, negro, que foi Nilo Peçanha. Exatamente. Mesmo assim, ele não foi eleito presidente do nosso país. Ele foi, ele entrou, né, no lugar do Afonso Pena, porque ele era vice. Por sinal, conterrâneo, né, lá de Santa Bárbara, Afonso Pena. Existe a casa do Afonso Pena lá, sério de coisas. Mas voltando ao assunto, um único, mesmo assim que era vice e que assumiu o cargo. E em relação às mulheres na política, hein? Mulheres negras na política. A gente teve a Benedita da Silva, né, que também foi um destaque, mas hoje a gente não vê no Senado, não vê no Congresso quase que representatividade nenhuma, né? É mínima mesmo a representatividade feminina de mulheres negras na política do nosso país e em todos os segmentos. A gente não vê mulheres em cargos importantes, quase nenhuma. A gente só vê os homens ocupando esses espaços. Eu sempre falo que se o mundo nosso fosse direcionado por mulheres, nós não teríamos guerras. Porque as guerras, elas acontecem por ganância dos homens. As mulheres, por elas ser mães, por Deus ter dado esse dom a nós de sermos mãe, de termos nossos filhos, de gerar nossos filhos, de darmos vidas, jamais a gente iria colocar, né, pessoas, crianças, para morrer diante de uma guerra. Então, infelizmente, nós temos que desenvolver muito, o eleitor precisa ter uma reflexão muito maior para que, no momento de uma próxima eleição, fazer uma reflexão, pensar bem onde deve ir o seu voto, para quem. E a questão da regionalização do voto, principalmente, incluindo todos esses fatores que a gente está dizendo, né? E eu creio, por exemplo, aqui você conhece, aqui no Conselho da Lafayette, um grande número de pessoas que são negras, né? Dentro da comunidade negra. Você conhece também regionalmente. E a gente vê que são certos anseios, porque muita gente vê que, por exemplo, a questão das cotas que existem de universidade, muita gente vê como absurdas. O que você pensa sobre essas cotas, Neuza? Essas cotas universitárias, as cotas que existem para concursos, como é que você vê isso aí? Porque uma coisa é você dizer que há igualdade, que não é o caso. Outra coisa é equidade, você criar condição para que todos concorram no mesmo nível. Tenha equilíbrio, né? Isso. Então, para o momento, eu acredito que isso é necessário. Isso é necessário, essas cotas. Mas, se investirmos na educação, nós não precisamos futuramente de cotas. Com certeza. Porque nós temos uma educação totalmente desigual. Apesar de que toda a educação do nosso país, ela está muito distante de ser algo de qualidade. Algo que realmente atenda, algo que realmente prepare as nossas crianças, os nossos jovens para um futuro maior. Isso é claro. Mas eu penso assim, nós precisamos de um presidente que se preocupe com a educação de fato, sabe? Que invista na educação de forma real. Porque eu não vejo professores ganhando bem. Como nós já falamos na outra live, onde eu disse que todos os profissionais eles passam pelas mãos dos professores. E nós temos profissionais que eles ganham muito bem, ganham 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, 50 mil por mês, tudo funcionários do Estado. Nós vimos aí políticos que ganham muito bem, sem nunca ter prestado um concurso, sem sequer ter feito uma faculdade,
né, um curso superior. E, no entanto, um professor que às vezes estuda, que normalmente ele estuda a vida toda, em vários cursos superiores, com um salário vergonhoso de aí 2, 3 mil reais. Isso para ele trabalhar muito para conseguir um salário desse. Então, eu não vi até hoje, eu não pude observar, não consegui enxergar nenhum político, tá, que realmente tenha pensado na educação de forma mais contundente, de forma mais responsável, de forma real, que realmente fizesse qualquer diferença na educação. Até então, não consegui enxergar isso. Ou seja, você que já foi professor, então você vê como uma das soluções para que se acabe com a necessidade de cotas, o reforço na educação básica, educação de nível médio. Sim, quando nós tivermos uma educação igual para todos, certamente nós vamos ter, independente da cor da pele, independente da classe social, nós vamos ter pessoas com capacidade igual, ou uma melhor do que a outra, mas todo mundo com uma certa capacidade muito mais avançada. Hoje não existe isso. Hoje a gente tem uma diferença muito grande, embora nem as escolas particulares hoje estão grandes coisas. Você acha que há possibilidade de mudar isso a nível de Congresso Federal? Existe, poderia até existir, deveria existir, mas com o nível de políticos que nós temos no nosso Congresso, dificilmente nós vamos ter essa mudança que a gente tanto almeja, né? Que eu sempre falo, que eu sou defensora da educação, assim, a unhas e dentes, sou defensora da saúde. Então, assim, eu não consigo enxergar, porque os que estão lá são políticos que já estão lá há 40 anos, né? Há 5, 8, 10 mandatos. Então, eles já construíram um sistema político favorável a eles. Eles não vão jamais querer investir numa educação de qualidade, numa saúde de qualidade, sendo que eles têm um compromisso de atender os poderosos. Atender quem são os poderosos? Os poderosos da área da educação são os donos das faculdades particulares, das escolas particulares. Quando você fala da saúde, por que não investir mais de forma real no Sistema Único da Saúde, no SUS? Por que não investir? Porque se investir, vai ter problema com os poderosos, com os donos de convênios. Os donos de convênios normalmente são políticos, ou financiadores desses políticos nas campanhas eleitorais. Então tudo isso é muito sério. E a nossa população, ela não consegue enxergar isso, ela não sabe onde às vezes até buscar informação sobre isso. Por isso que nós estamos aqui, trazendo nesse momento, né, nesse programazinho que nós montamos, né, Café com Ideias, para nós trazermos mesmo informação para a nossa população. É uma pena que quem está à frente do Sistema Único de Saúde seja, na maioria das vezes, indicados e, na maioria das vezes, envolvidos com corrupção, né? Como o caso que está acontecendo hoje no INSS, os escândalos, né? O dinheiro que não é repassado ao SUS, que poderia ter uma qualidade de atendimento muito melhor, não é verdade, Nilson? Um deputado, ele teve um peso muito grande em relação a isso, sim, a partir do momento que legislasse a favor do povo, né? Com certeza. Infelizmente, nós temos os deputados que eles comparecem em épocas de campanhas eleitorais, sendo que eles já são, já têm mandatos, né? Então, eles aparecem buscando os votos através de apoiadores, né? Mas, quando eles estão eleitos, tudo que eles fazem lá é a favor deles. Isso prova, eu te provo isso muito claramente, com a PEC da blindagem. Recentemente a gente teve esse ato vergonhoso no nosso Congresso, né? Que, por sinal, Câmara dos Deputados, o que foi realizado assim, de importante nos últimos anos, nos últimos 4 anos, que ano que vem a gente tem eleição de deputados? Que eles estão lá o tempo todo articulando sempre em favor dos mesmos. Lá existe uma união absoluta. Eu falo que quem briga por políticos é porque não conhece nada de política. Porque não dá para você brigar por político A, político B, de esquerda ou de direita. Porque esquerda ou direita só está aqui embaixo. Entre eles são amigos. Eles combinam entre eles em votar ou não votar. Eles passaram 4 anos polarizando o povo,
e escondendo, enquanto o povo brigava aqui embaixo, se é fulano ou ciclano, eles só na mamata deles lá, nas maracutaias, e nada de efetivo para o povo. Né? Nada. E a PEC da blindagem ficou muito clara quando todos aqueles deputados que na live anterior, né, dos partidos que eu falei, o número de deputados por cada partido que votaram favorável à PEC da blindagem, isso mostra muito claramente que esses deputados nunca estão lá, nunca estiveram e não estão lá em favor do povo. Estão lá para defender eles mesmos, estão lá para poder aprovar coisas que é favorável a eles e defendem eles das coisas erradas que eles fazem. Entende? Não tem condição. Só com aqueles deputados, aqueles 344 deputados que votaram a favor da PEC da blindagem, certamente eles estão se blindando, tá? Por algo de errado que eles já fizeram ou que vão fazer ainda, tá? Porque quem é correto, quem é honesto, quem quer atuar na política de forma reta, ele não precisa se blindar. Basta ele fazer a coisa certa. E não é isso que a gente está vendo acontecer lá no Congresso do nosso Brasil. Graças a Deus que essa PEC da blindagem, ela, diante de uma recusa absoluta, né, dentro do nosso país, do nosso povo, o Senado foi lá e cortou. Não aprovou e aí parou por aí. Gente, é muito importante isso que a Neuza está falando aqui, porque essa PEC da blindagem, ela mostrou o caráter de quem está lá. É muito simples assim para que se faça uma análise, para que na próxima eleição não se coloque um deles, sabe? Porque afinal de contas, quem está querendo estar acima da lei, né? Porque a blindagem seria uma coisa praticamente acima da lei. Acima da Nós lei. somos a corte, vocês são os pobres mortais e ralem para lá. Mais ou menos essa postura. Então, muita atenção. A gente precisa na próxima, né, Neuza? A gente tem que ter representatividade, a conselheira Lafayette, a gente vai falar sobre isso, sobre a necessidade de ter representatividade, uma representatividade que venha do povo, que conheça os problemas. Sim. Você já enfrentou sala de aula, você sabe o que é trabalhar à noite, você já foi candidato várias vezes, e dentro desse contexto todo, você adquiriu muita experiência e viu muita coisa que precisa ser mudada. E nós estaremos falando sobre isso. Né? Sim, não, eu venho de um segmento da roça, né, fui criada no interior, então muitas necessidades das pessoas no campo, né, dos homens do campo, das mulheres do campo, a gente conhece, né? Meu pai era um produtor rural, então a gente conhece essa área. Quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei em multinacional, então eu fui CLT naquela época, então assim, eu sei da dificuldade, o quanto a pessoa luta para no final ter um salário tão pequeno, né? O tempo que a pessoa não tem, o tempo para estar com o filho que ele não tem, porque ele está o tempo todo em função do trabalho, de busca de uma condição de alimentação, de sobrevivência. Porque, infelizmente, no nosso país, nós não temos uma política voltada para dar dignidade ao nosso povo. Principalmente um campo que não seja do agro. Né? Infelizmente, nós não temos. É um salário muito baixo, as coisas com preço cada vez mais elevado. A gente não vê políticos preocupados, de fato, com o povo. Porque olha para você ver como é que as coisas. Bolsonaro estava no poder como presidente da República. O nosso combustível chegou a 7, quase 8 reais o litro da gasolina. Hoje, com o atual presidente, nós temos uma gasolina também próximo dos 7 reais, já chegando em alguns postos, já está a 7 reais. Então a gente não vê uma política diferente da outra. É um falando mal do outro e fazendo quase a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu sempre disse que eu não sou nenhuma apaixonada por político nenhum e também não sou aquela pessoa que, eu sou extremista daqui ou extremista dali. Não, eu defendo o reto, o que é certo. Se está ruim com esse, eu vou falar, e se estiver ruim com o outro, eu também vou falar. É uma postura digna de quem merece estar no Congresso Nacional, né? Porque, a bem da verdade, Neuza, a gente tem percebido que nos últimos 4 anos a nossa cidade parece não ter recebido praticamente verba nenhuma do Congresso. Né?
Praticamente nada. Eu fiquei sabendo de algumas coisas aí de uns 2 ou 3 deputados que enviaram recursos para cá, inclusive na última administração, mas fora isso a gente não vê falar que o Congresso está atuando, que deputado tal está preocupado com isso, com aquilo, ou com aquilo outro da nossa região. Né? A gente vê que às vezes existe muitos vídeos, né, propagandas em rede social, mas aquela propaganda falsa. Eu fui lá na Câmara dos Deputados, conversei com o deputado, eu consegui tanto de verba, né, tantos R$1.000 de verba com esse deputado. Ele apenas pediu. Se chegou, se vai chegar é outra história. Então, eu penso assim, parece que tudo é feito para enganar a população. Tudo é feito para enganar a população. Eu vou lá e eu peço, mas para chegar essa emenda parlamentar, ela corre por um monte de burocracia, né? E outra tem coisa... Tem que haver até mesmo um município preparado para recebê-la, né? Sim, tem que estar, exatamente, uma documentação em dia, para determinado segmento que ela tiver pedido, sido reivindicada, né? Depende da boa vontade do deputado, porque muitas vezes é politicagem, tirar foto do Congresso dizendo que está vindo. Não existe um excesso de leis em relação ao recebimento dessas verbas, coisas que talvez o próprio Congresso pudesse diminuir? Se dependesse de mim, eu seria a favor de as emendas parlamentares não passar por deputados. As emendas parlamentares virem direto dos ministros, através do presidente da República, para os municípios, e os municípios conseguirem, os administradores conseguirem reivindicar essas emendas parlamentares de uma forma mais fácil. Mas é tudo calculado nos mínimos detalhes, tudo é propósito, é de propósito. Você tem que passar pelo deputado, para poder esse deputado passar pelo Senado para poder chegar no ministro, do ministro chegar no presidente da República, sabe? Quando essa verba sai de lá, ela volta passando por todos esses membros. Então, se pediu 10 milhões, vai chegar aqui embaixo 1 milhão. Tá? Isso é fato. Então, e outra coisa, quando você tira esse meio de fazer a política suja do Congresso, das câmaras de vereadores, elimina os intermediários, né? Elimina o intermediário e elimina também a politicagem. Sim. Aí o eleitor conseguiria fazer uma peneirada, dar uma peneirada nisso. E cobrar mais. E cobrar mais. Porque aí o que acontece? Esse deputado vai ter que fazer o papel dele, que é legislar de verdade, que é fiscalizar de verdade. Porque, na verdade, a fiscalização por esses deputados não existe. Você veja que quando descobre uma sujeira, né, como lá no INSS, como outras coisas erradas que acontecem lá em cima, é através da Polícia Federal. Então, para que serve o deputado? Se ele não está lá para fiscalizar. Se ele não está lá enxergando o que está errado, buscando descobrir o que está errado. É onde que cai aquilo que a gente estava conversando, cai naquilo, né? Porque eles não fizeram nada a não ser blindar a si mesmo. A não ser legislar em causa própria, porque quando não é a PEC da blindagem, é PEC da bandidagem, é PEC de proteção aos super ricos, é PEC para querer ferrar com o imposto de renda do pobre, enfim, virou uma terra de ninguém, né? Isso vale até para a gente dar um exemplo aqui em Conselheiro Lafayette. No mandato do administrador anterior a esse que está aí, teve uma CPI da pandemia do Covid-19, onde a cidade de Conselheiro Lafayette recebeu um valor entre 46 a 48 milhões, né? E foi gasto 21 milhões, e essa diferença ninguém sabe para onde foi. Então eu estava nessa reunião lá na Câmara de Vereadores, e essa CPI, ela finalizou isentando o atual prefeito da época, né, o prefeito da época, a prestar conta para a sociedade, a apresentar para onde foi esse dinheiro. Então, a Câmara de Vereadores, ela age da mesma forma que os deputados,
ela fica fazendo uma politicagem, enquanto isso não faz obrigação. Porque vereador não é para dar cesta básica para ninguém. Vereador não é para conseguir vaga em creche para ninguém. Vereador é para fiscalizar o administrador público da cidade. É uma das primeiras coisas erradas que eu acho que existe dentro da Câmara Municipal, que seria o primeiro elo da política, é a questão de grupo do prefeito e grupo de oposição. Não tinha que ter grupo do prefeito. Não tinha que ter. Não tem esse negócio de grupo fiscalizar. Como é que você tem um grupo? De quem você tem que fiscalizar? Não vai fiscalizar. É uma incoerência muito grande, né? Exatamente. E é preciso, né, Neuza, que as pessoas venham tomando conhecimento sobre essas coisas todas, né? Tá aí acompanhando a gente, que nós vamos estar, se Deus quiser, pelo menos 2 vezes a cada semana no ar, falando sobre muita coisa, explicando para todos nós e aprendendo também, é claro, que a gente vai estar pesquisando, vai estar passando aqui para vocês, sobre uma forma mais tranquila de se fazer política, né, Neuza? Mais objetiva, de forma que se chegue direto a quem realmente é de direito e quem precisa. Se tem ideia, para nosso eleitorado, nossos seguidores aí, ficar muito atento, quando um deputado traz uma emenda, de 4 em 4 anos ele aparece com uma emenda, e ele coloca, na véspera de eleição. E ele coloca aquilo como se fosse uma grande coisa. E não é. Aquele dinheiro que ele traz, aquele recurso que ele traz é nosso. Ele tem que voltar para nós, diante de tantos impostos que nós pagamos. Ele tem que retornar para a sociedade, como saúde, como educação, como infraestrutura e uma série de coisas. E, no entanto, não chega para a gente dessa forma. Aí o deputado vai lá, traz uma emenda, chega em época de eleição, ele apresenta um banner, ele apresenta aí alguma coisa, mostrando que ele trouxe uma emenda e o eleitor acha que tem que votar nele por causa daquela emenda. Sendo que eu teria a condição de trazer pelo menos uma por mês. Sim, e outra coisa, nós temos também deputados que arrancaram aqui em 2022 quase 8.000 votos, que ele nunca soube o que era Conselheiro Lafaiete, ele nunca esteve aqui antes, ele ganhou, ele nunca mais olhou para a nossa cidade, ele nunca trouxe uma emenda parlamentar para Lafaiete. Por sinal, os mais criticados, né? Sim, e o nosso eleitor votou. Deixou de votar no candidato da cidade. Sim, deu quase 8.000 votos a esse deputado e a outros também. Então, assim, eu acho que tem que estar analisando, tem que ver qual que é o propósito desse candidato, de onde que esse deputado desse candidato o que ele propõe, porque existem muitas propagandas. Na internet você pode falar um monte de bobagem, vai fazer e acontecer, e depois que chega lá, que às vezes as pessoas acreditam, e votam, depois que chega lá não faz nada, continua na rede social, só fazendo videozinhos baratos, videozinhos de mentiras, e não fazendo nada do que ele deveria fazer diante do salário altíssimo que ele recebe. Eu acho que esse fato aí foi uma grande lição para nós aqui de Conselheiro Lafaiete, que deixamos de por pouco, eleger um deputado federal, que nós tivemos, gente que passou lá perto, e que poderia ter sido até eleito na época, sim, com esses 8.000 votos. E resultado disso? Nenhum. Esse deputado que teve 8.000 votos aqui, que tirou 8.000 votos dos nossos candidatos aqui da terra, aqui de Conselheiro Lafaiete, da nossa região, ele simplesmente era uma pessoa que era um desconhecido, era um candidato de rede social. E essas pessoas que votaram nesse cara, será que elas pensam hoje? Será que continua ainda naquela alienação de oba-oba por causa de polarização? Polarização. Tem muita ideologia política. E tem gente que não sabe bem o que fala, né? A bem da verdade. Só quer ser do contra aquilo que está no momento. Então, é nesse sentido, Giovanni, que eu falo para você e bato muito na tecla da questão da educação, uma educação de qualidade, uma educação que realmente faça a diferença. E eu dou um exemplo muito grande para vocês aqui, para todos, que é a criação do CIEPS no Rio de Janeiro. Que foi Leonel Brizola, né? Exatamente, foi no governo do Leonel Brizola que isso foi implantado lá no Rio. Foi uma criação de um professor
chamado Darcy Ribeiro. Ribeiro. Ele idealizou todo esse programa, todo esse projeto e tudo, né? E isso foi implantado lá e deu certo na época. Certo. Eu não sei por que acabou, né? E eu me lembro muito bem, numa eleição onde disputava o Lula, disputava Fernando Henrique Cardoso, disputava o Leonel Brizola, num debate, né, Leonel Brizola falou da implementação do CIEPS em outros estados, porque era uma escola de primeiro mundo. Né? O Brizola era um cara muito inteligente. Aquele homem, se ele tivesse sido presidente do Brasil, ele tinha feito grandes diferenças. O CIEPS representava na época, assim, só para a gente ter um esclarecimento, uma escola meridional que nós temos aqui, que é uma escola de ponta, melhor ainda do que a escola muito melhor. Não, a infraestrutura era outra diferente. Tá? Eram alunos que eles tinham um curso de natação, eles eram treinados para ir para a Olimpíada. Exatamente, tá? era um objetivo muito forte. E eu me lembro que quando o Leonel Brizola falou sobre esse plano dele para presidente, o Fernando Henrique disse que isso aí era um projeto muito caro. E aí Leonel Brizola respondeu que caro é ignorância. E caro é presídio, E é mesmo. né? E é mesmo, porque se nós temos hoje tantos presídios superlotados de gente pobre, de gente negra, porque você não vê um rico preso, você não vê um de olho azul preso, você não vê um filho de poderoso preso, você vê pobre lá dentro, e um sistema prisional que não dá sustentação, que não melhora ninguém que está lá dentro. Quem entra lá sai pior. E no que sai pior, prejudica o inocente que está fora. Se o Estado prendeu, ele tem a obrigação de cuidar dessas pessoas. Ele tem a obrigação de melhorar essas pessoas para que essas pessoas venham para a sociedade de novo, mas com condição de viver na sociedade. Ok. Deus amado, a gente volta então que dia? Essa semana, né? Essa semana. Se Deus quiser, hoje já é quinta-feira. Provavelmente no sábado ou no domingo a gente faça mais uma live falando para vocês aí, conversando um pouquinho sobre o nosso café de ideias, né, E a gente vem trazendo outros assuntos, tá? E a gente espera também que os nossos telespectadores, os internautas, os nossos seguidores aí, tragam opiniões também. A gente aceita opiniões, a gente aceita. Pauta pra gente o que vocês querem que a gente converse, que tal? Participa, manda pra gente ideia. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre determinado assunto e a gente vai falar pra vocês. É isso mesmo. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Beijos para todos os nossos seguidores.